Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada para dentro do cérebro com TDAH. A ideia aqui é bem simples. A gente vai tentar transformar aquela frustração do dia a dia, sabe, em um mapa para a gente entender o que acontece de verdade. É basicamente traduzir a neurobiologia por trás de tudo isso para ter uma perspectiva nova. Vamos nessa? Essa frase, nossa, quem nunca ouviu algo parecido, né? É uma daquelas coisas que pesam, que machucam, porque soa como uma acusação. E é exatamente por aqui que o nosso percurso começa. Essa frase é o epicentro daquela fricção diária onde um sintoma neurológico é totalmente confundido com falta de afeto. E tem essa aqui também, outra clássica. É uma frase que, nossa, ela resume perfeitamente o paradoxo da atenção no TDAH. Como é que pode, né? Alguém consegue focar de um jeito super intenso em uma coisa e, ao mesmo tempo, ser incapaz de se concentrar em outra? É essa pergunta que a gente vai desvendar. Então, o ponto central é este. Frases como essas não são só comentários jogados ao vento. Elas acabam sendo internalizadas, viram uma prova de que a pessoa é preguiçosa, desleixada, inadequada. Mas o que a ciência vem mostrando é que a raiz do problema não está no caráter, de jeito nenhum. Está na fiação do cérebro, que é, por natureza, diferente. A melhor forma de entender isso, de verdade, é pensar em sistemas operacionais de computador. Pensa assim, o cérebro neurotípico roda com um sistema e o cérebro com TDAH roda com outro. É como pegar um programa feito para Windows e tentar rodar num Mac sem nenhum tipo de adaptação. O problema não é o computador, de jeito nenhum. É só a incompatibilidade do programa com o sistema. E existe até uma hipótese evolutiva fascinante para explicar isso, a do caçador num mundo de agricultores. A ideia é que traços que hoje a gente vê como TDAH, no passado eram vantagens enormes. Respostas rápidas, busca por novidade, hiperfoco na caça, tudo isso era crucial para um caçador-coletor sobreviver. O problema é que o nosso mundo de hoje, o mundo do agricultor, valoriza rotina, planejamento a longo prazo, e aí esses mesmos traços acabam gerando atrito. Mas qual é o verdadeiro centro dessa diferença toda entre os sistemas operacionais? O que é que de fato liga o motor de cada um? Bom, a resposta para isso está no tipo de combustível que cada cérebro precisa para entrar em ação. E aqui está o pulo do gato, a distinção fundamental. O cérebro neurotípico é movido pela importância. A simples lógica de que isso precisa ser feito já basta para gerar ação. Agora, o cérebro com TDAH, ele não funciona assim. Ele precisa de um combustível diferente, mais específico. É um motor movido a interesse, desafio, novidade ou urgência. Sem um desses 4 elementos, o motor simplesmente não liga, não importa o quão importante a tarefa seja. Ok, com essa nova lente, a do sistema operacional baseado em interesse, a gente pode finalmente traduzir os 3 maiores pontos de conflito do dia a dia: o esquecimento, o hiperfoco e a questão dos atrasos. Vamos ver como eles são, na verdade, só uma manifestação direta dessa neurobiologia toda. Essa frase, ela abre a nossa primeira grande fricção, que é o paradoxo do hiperfoco. Como pode alguém parecer tão distraído e, de repente, mergulhar numa atividade com uma imersão que parece de outro mundo? E a resposta é que o hiperfoco não é uma escolha, é um sequestro. O cérebro com TDAH está sempre meio que faminto por dopamina. Então, quando ele acha uma fonte rica desse neurotransmissor, tipo o videogame, um projeto apaixonante, ele se agarra naquilo e não consegue mais soltar. É um sintoma de desregulação da atenção e não de controle. A segunda grande fricção, o esquecimento. A analogia do computador aqui é, olha, perfeita. O cérebro, com TDAH, pode ter um processador, uma CPU super potente, capaz de lidar com ideias mega complexas. O problema é que a memória de trabalho dele, a memória RAM, aquela que segura as informações temporárias na tela, é bem pequena. E isso não é pouca coisa. Déficits na memória de trabalho afetam até 81% dos casos diagnosticados. Isso quer dizer que esquecer de pagar uma conta ou um aniversário não é uma medida de quanto alguém se importa. É a consequência real, biológica, de uma limitação. Se a informação não está ali, na frente dos olhos, ela literalmente deixa de existir na consciência. E chegamos na terceira fricção, a percepção do tempo. Para o cérebro com TDAH, o tempo não é uma linha contínua. Ele existe em basicamente 2 estados, o agora e o não é agora. Um prazo para daqui a 2 semanas? Isso não gera nenhuma resposta no cérebro, porque está lá, no campo abstrato do não é agora. A ação só vai acontecer quando esse prazo invade o presente de uma forma bem violenta. Certo. A gente entendeu o problema, a mecânica por trás dele, mas qual é a virada de chave? Onde está a solução?
A resposta está numa nova forma de enxergar tudo isso, uma metáfora que muda completamente o jogo. A pergunta que não quer calar é: se forçar mais não adianta, o que é que adianta? A resposta para isso tira a gente do campo do julgamento moral e nos leva direto para o campo da solução prática. E aqui está a analogia simplesmente genial do Dr. Russell Barkley. O TDAH é como uma miopia, só que não uma miopia dos olhos, e sim das funções executivas do cérebro. É um problema estrutural, de hardware mesmo, que dificulta enxergar o futuro, organizar tarefas, controlar os impulsos. Isso resume tudo de forma brilhante. Ninguém grita com uma pessoa míope para enxergar melhor. A gente entende que é uma limitação física. Da mesma forma, exigir que alguém com TDAH supere suas dificuldades só na base da força de vontade não é só ineficaz, é cruel. É pedir para a pessoa fazer algo que o cérebro dela não foi projetado para fazer. Então, se o problema é como uma miopia, a solução é a mesma. A gente precisa de óculos. Só que não para os olhos, mas para a mente. A gente precisa criar ferramentas externas, como se fossem próteses cognitivas, para compensar essa dificuldade que é interna. E aqui a gente vê como seriam esses óculos na prática. Primeiro, externalizar a memória. Usar post-its, apps, quadros. Se a informação não está visível, ela não existe. Simples assim. Segundo, externalizar o tempo. Usar cronômetros, timers visuais, múltiplos alarmes. É tornar o tempo algo físico, palpável. E terceiro, externalizar a motivação. Criar pequenas recompensas imediatas, quebrar tarefas gigantes em pedacinhos, enfim, criar aquele combustível de interesse que o cérebro precisa para funcionar. E, com isso, a gente chega ao fim da nossa jornada. A mensagem central é essa, tanto para quem tem o diagnóstico quanto para quem convive com alguém que tem. A frustração, o esquecimento, nada disso é falha de caráter. É só um resultado de um sistema neurológico diferente tentando operar num mundo que foi projetado para outro. A solução, então, não está no julgamento, mas sim na adaptação, na empatia, em construir as pontes e as ferramentas para que todo o potencial que existe ali possa finalmente florescer.